Olá pessoal, como vai? Tudo bom? Acho que antes de vocês fazerem qualquer coisa, se inscreva aí no canal, né? Dá um likezinho antes de ver o vídeo. No final, quando você ver o vídeo, você vai decidir se o like vai manter ou vai tirar, né? Por exemplo, vou falar um pouquinho aqui sobre o mecanismo que o nosso corpo tem de se cicatrizar, né? E a capacidade do corpo cicatrizar e regenerar tecidos danificados é muito interessante, né? E é complexo, natural, né? Mas é um processo assim para a gente entender até fácil, né? Por exemplo, assim que acontece uma lesão, seja onde for, né? Lógico, algumas lesões elas vão rapidamente se regenerar, como um arranhão, como um corte simples, né? E às vezes a gente mesmo atrapalha esse processo. Quando forma uma casquinha, a gente vai lá e tira, sangra de novo, né? Mas assim que acontece uma lesão, o processo é bem interessante, né? Ele acontece graças a uma sequência de eventos que envolvem as células, né? Primeiro, as plaquetas, elas aderem ao tecido em volta do ferimento. Forma-se um coágulo de sangue, fechando os vasos sanguíneos rompidos, né? A inflamação, que a gente tanto tem medo, que a gente tanto, às vezes, fica, como é que se diz, tentando controlar, né? Ela também é muito interessante porque ela é uma barreira natural contra a infecção. Inflamação é diferente de infecção, né? Então, ela faz uma limpeza na região lesionada, né? E em poucos dias, o corpo começa a substituir os tecidos danificados, a cicatrizar o ferimento e a reparar vasos sanguíneos rompidos, né? Por fim, o tecido de cicatrização remodela, então assim fortalece aquela área danificada. De novo, proporção, né? Dependendo do tamanho do ferimento. Mas o que eu achei muito interessante é o que os pesquisadores resolveram, né, fazer, né? O que eles estão fazendo? Eles estão desenvolvendo, baseado nessas informações, né? Eles estão desenvolvendo plásticos que podem se cicatrizar se eles forem danificados, né? Então, por exemplo, se um plástico for rasgado, né? Então tem duas substâncias químicas que, por assim dizer, sangram quando ocorre algum dano, né? Então, à medida, né, que essas substâncias elas vão se misturando, elas formam um gel que se espalha pela área danificada, né? E aí vai fechando as rachaduras e os buracos, né? Então, ao passo que endurece, o gel então forma uma substância consistente que recupera a resistência original do material, né? Um dos pesquisadores reconheceu que esse processo de cura sintético atualmente desenvolvida, né? Ela é similar ao que já existe na natureza, que é com respeito ao nosso corpo humano, né? Agora, olha só que coisa, né? A gente está tentando se livrar dos plásticos, né? E algumas pessoas estão estudando para proteger o plástico quando ele ainda está em uso, né? Então, se você vai guardar alguma coisa, se você vai colocar alguma coisa, as grandes indústrias, então, quando rompe aquele plástico, eles estão querendo arrumar um jeito daquele buraco, daquele dano se reconstituir, assim como o nosso corpo se reconstitui, né? Agora, pensa uma coisa, será que essa reconstituição do nosso corpo é obra do acaso? Pensa nisso. Um abraço.